amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Gostaria de fazer um pequeno comentário inicial. O programa se chama Páginas Difíceis da Bíblia. Eu levo ao ar um programa de alto nível. Existem outros programas na Rede Vida e em outras emissoras católicas mais populares. Mas este programa aqui tem uma finalidade específica, mostrar que a Igreja Católica não nada apenas em água rasa, ela nada também em águas profundas. Não existe um programa de nível superior a este aqui. É importante para que todos saibam que a Igreja Católica é capaz de conviver e dialogar com as ciências, e com as ciências do momento, do presente momento. Eu diria, Ailton, matemática é fácil? Não, tem que estudar. Química é fácil? Também tem que estudar. Física é fácil? Muito menos. Tem que Alemão é fácil? Não. Inglês é fácil? Nada é fácil. Bem, só religião tem que ser fácil? Só religião tem que ser a nível de catequese infantil? Não. Existe também o nível médio, intermédio e o alto nível. Existem até mesmo aqueles que fazem tese de doutoramento em escritura e em teologia. Portanto, a Igreja Católica conhece desde a catequese infantil até o pós-doutorado. Quer falar uma palavra sobre isso? Dar o seu testemunho? Eu ia dizer justamente isso, que o programa não tem uma finalidade catequética. Né? Não, isso aqui não é catequese. Nós vamos, embora vez por outra se fale um pouco, se trafegue um pouco nesse assunto, mas é bem pouco. A finalidade do programa é justamente falar de uma maneira exegética, científica, histórica, para aumentar aí o saber dos nossos telespectadores sobre toda a questão do cristianismo. É uma finalidade, diria o seguinte, aquele que tem a fé gostaria agora de aprofundá-la e de conhecer a beleza da profundidade daquilo em que crê. Ninguém é obrigado a fazer isto e a maioria não faz. Porém, a Igreja Católica apresenta todos os níveis a todos, mesmo porque a Igreja Católica não trata só com criança, não trata só com adolescentes ou com pessoas que não tenham faculdade e que não tenham exigências intelectuais sérias. Existem esses também. E vale dizer também que, obviamente, que você em casa aí, meu irmão, minha irmã, quando ouve aqui o Padre Fernando dizer isto Jesus não disse, isso foi alguém que inseriu, foi o evangelista que inseriu no texto. Bem, isso daí não é para abalar a tua fé, para destruir a tua fé. Isso, pelo contrário, isto é um estudo, isto faz parte de um estudo exegético e vai melhorar a sua fé. Digamos que tudo o que está no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus falou, tudo. Sem exceção. Como? Como o Senhor ressuscitado pelo Espírito que inspira aquele texto. Neste sentido, falou tudo. Falou tudo. Agora, se eu quiser fazer uma distinção entre o Jesus histórico, o Jesus terreno ou terrestre e o Jesus glorificado, então eu posso distinguir níveis na própria Sagrada Escritura. E isso, acredite, vai melhorar, você vai entender mais profundamente as questões cristãs, principalmente católicas, e da onde vem esse catolicismo, a nossa igreja. Bem, terminadas as especulações altas que fizemos a respeito de ressurreição, e falando da ressurreição de Cristo, eu gostaria, para que não haja aqui mal entendido, de falar rapidamente a respeito da ressurreição como tal de todos. Este é um ato de fé que está no final do credo.
creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna ou na vida do mundo que há de vir. Amém. Encerra-se o credo. Nós esperamos uma ressurreição futura. O que acontece quando alguém morre hoje? Esta pessoa viveu o fim do seu mundo. Para esta pessoa, o mundo terminou. Digamos que para cada pessoa que deixa este mundo, aquele foi o seu pessoal fim do mundo. Para este mundo, nunca mais irá voltar, certo? Agora, o que acontece entre a morte individual e a ressurreição que esperamos no final da história? É o que antigamente, classicamente, se chamava estado intermédio. Normalmente se ensinou isto na Igreja Católica. A alma, não o corpo, a alma entra na eternidade, o corpo se decompõe no cemitério até o dia em que, com a ressurreição, voltamos novamente a possuir um corpo. Foi assim que você aprendeu quando Sim. era criança? E vale dizer, isso é catequese. Bem, foi isto que eu aprendi também quando eu era criança. Só que, deste palavreado todo, nós devemos salvar alguma coisa, mas não tudo. Em primeiro lugar, a antropologia moderna, isto é, a ciência que estuda o ser humano, não o decompõe mais em duas substâncias distintas, o corpo e a alma. Como Platão, antes de Cristo, afirmava que a alma é uma espécie de prisioneira do corpo. A alma está presa no meu corpo e aspira, é o platonismo, pela sua libertação que se dará no dia da morte. No dia da morte, a alma se separa do corpo e, para Platão, que não era cristão, volta para onde estava sempre, antes de ser jogada num corpo. Os cristãos não pensam assim. O termo alma é um termo que, de acordo com a última intervenção autoritativa da Congregação da Doutrina da Fé, em 79, já no pontificado de João Paulo II, afirmou que nós não temos motivo para eliminar do nosso vocabulário o termo alma, anima, em latim. Não temos razões, digamos, acentuadas para tanto. O termo está consagrado. Agora, o que é que se deve entender por alma? A igreja, diz o texto, necessita de um instrumentum verbale, de um instrumento verbal para, de alguma maneira, transmitir o intransmissível, que é a vida do mundo futuro que nos escapa por completo. Nós temos que ter um instrumentum verbale, um instrumento verbal, uma palavra que, ainda que não seja unívoca, plenamente adequada, seja ao menos análoga. O que hoje se entende por alma, não mais o que eu aprendi no passado, forma substancial da matéria, forma substancial do corpo humano, assim dizia São Tomás, mas o eu, numa linguagem mais existencial. A alma seria mais ou menos sinônimo do eu. O que seria salvo na morte? O eu, a pessoa. Só que, com os progressos que fizemos, sobretudo nas áreas humanas, antropologia e psicologia, não se compreende este eu sem um relacionamento com a matéria. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E o cristianismo sempre insistiu na ressurreição dos corpos e não na imortalidade da alma.
Sob este aspecto, o cristianismo se afastou definitivamente do helenismo ou da filosofia helenista. Não a imortalidade da alma, mas a ressurreição. Só que afirma que a ressurreição se dará no final da história. Será o último ato comunitário da história. Não existe o vocábulo no Novo Testamento no plural, ressurreições. Eu quero dizer em alto e bom som, para todos os que me ouvem e me veem, que existem teólogos por conta própria, insisto, por conta própria, que falam em ressurreições imediatamente após a morte. Ou seja, cada um morre e ressuscita por sua conta, porque o eu, não dizem eles, e isto acertadamente, não é separável da matéria. Só que, agindo ou falando assim, se separam do linguajar da igreja. A igreja, com a revelação, coloca a ressurreição no futuro e uma só, um ato comunitário de todos. Jesus foi a primícia. O resto virá no final da história. Agora, querer conjugar a imortalidade, ou melhor, o que se passa com alguém após sua morte, e a ressurreição final, que ainda não veio, porque a história não terminou, é um assunto, ou é uma questão delicada e séria. Devemos ser honestos, os autores do Novo Testamento não nos informaram. Portanto, não temos nenhuma informação. As duas coisas devem ser mantidas. O eu, a pessoa, não desaparece na morte. Mas a ressurreição só será nos últimos tempos. E no estado intermédio? No estado intermédio, não temos informação sobre ele. Vamos voltar ao assunto logo após o intervalo. Voltamos ao nosso segundo tempo. Então, duas coisas devem ser aceitas. Em primeiro lugar, não existe uma morte no nada. Ou seja, não existe um mergulho no nada para nós que cremos. Nós morremos em Deus. E o eu é mantido, sim, na morte. Porque se o eu desaparecesse também com a morte, se fosse uma morte total, como algumas ramificações protestantes insistem, morre o homem inteirinho, corpo e alma, totalmente. Então não poderíamos falar mais em ressurreição. Então, no final, seria uma nova criação. Então, explica de novo essa questão do eu. O eu não morre. Quer dizer, morre o homem. O corpo. Quer dizer, não. Entra o homem inteiro na morte. Sim. Só que na morte, o eu é preservado. A pessoa é preservada. Então, o que significa morrer? Se o eu é... Então vamos esclarecer melhor. Se o eu, a pessoa fica preservada e o corpo foi para a morte, foi se decompor, o que ficou? Aí é que está. O homem inteiro entrou na morte. Mas o que é morte? O que é morte? Morte é a cessação absoluta, definitiva, total da existência neste mundo aqui. Sim. Só isto. Tá bem. Quer dizer, portanto, o homem inteiro Então morreu. Mas... O homem inteiro morreu. A sua alma também. Desapareceu deste mundo aqui, não está mais. Acabou. Sim. A sua existência. Agora, no ato da morte, não 5 minutos antes, esta pessoa é mantida. Portanto, a morte é simplesmente a cessação da vida humana neste mundo aqui. E ficou o quê? Uma alma, um espírito? Antigamente se falava alma. Isso. Hoje, numa linguagem mais existencial, mais moderna, é melhor falar no núcleo pessoal. No eu. Núcleo pessoal que permanece. Agora, permanece como? Se a ressurreição só se dará no futuro. Este permanece como? Nós não sabemos ir além. Nem como, nem aonde.
nem como, nem aonde. Por quê? Porque se de um lado não podemos aceitar que o homem inteirinho morra, com a sua alma também, ele entraria no nada. Mas se ele entrar no nada, nós podemos ainda falar em ressurreição? Se entrar no nada, bom, se tem... Não. Ainda que, digo, ele ressuscitará no último dia. Isto não é ressurreição, isto é nova criação. Sim. Ele seria numericamente diferente do que ele é. Também. Ele seria o mesmo, vamos dizer, ressuscitou, mas numericamente diferente. Não seria mais o mesmo eu. Não teria identidade de número, certo? Seria um outro você, mas não você mesmo. Aí fica meio confuso, não. Né? Portanto, nós temos que aceitar, e faz parte da fé cristã católica, que o núcleo pessoal é salvo na morte. Agora, o que acontece com este núcleo pessoal, como ele se sustenta, como ele se mantém antes da ressurreição final, é o que se chamava estágio intermédio, nós não temos o que dizer. Porque, repito, os autores do Novo Testamento não trataram desta questão. Eles afirmam as duas coisas. Quer o encontro definitivo com Cristo imediatamente após a morte. Paulo, por exemplo, para mim, morrer é lucro. Se Paulo tivesse consciência de que com a morte ele iria para o letargo, ele não diria isso. Para mim, morrer é lucro. Não diria. Nós devemos manter a afirmação de que com a morte a pessoa entra no estado definitivo, mas como e de que modo, sem a ressurreição, nós não sabemos. E repito pela última vez, é porque os autores do Novo Testamento não declinaram, não concatenaram bem a imortalidade pessoal com a ressurreição final. Agora, aqui, como dizer, então, da comunhão dos santos? Olha, se aqui a questão é controvertida, e é mesmo, como entender este estado intermédio, é controvertido, não há clareza nisto. Certamente. Eu diria que o corpo de Cristo serviria como suporte para o nosso eu. Nós já não estamos unidos ao corpo do Cristo pelo batismo? Sim. Pois é, no ato da morte, participaremos da morte de Cristo e estaremos mais unidos a Ele do que estamos ainda hoje. Portanto, o corpo do ressuscitado, mas é minha opinião pessoal, pode ser o suporte, a matéria necessária para a subsistência do meu eu. Tá. Mas ainda isso não respondeu aquilo que eu perguntei sobre a comunhão dos santos, que também está lá no final da profissão de fé. É a afirmação de fé de que todos aqueles que estão em Cristo são irmanados e vivem em plena comunhão. Esta comunhão dos santos existe aqui na terra, já, só que de maneira imperfeita, de maneira incoativa, não é? Nós o chamamos irmão, irmã, na Sim. fé, lá de maneira plena e de maneira total. Mas se eles morreram, eles também ainda estão esperando a Eles ressurreição esperam, final. só que... Como se dá essa comunhão lá? Porque essa comunhão é lá ou aqui? A comunhão dos santos é lá. Esta comunhão é lá e é aqui. Nos dois âmbitos. Eles não intercedem por nós. Sim. Nós não pedimos a Deus por intercessão de algum santo, de algum beato, de alguma pessoa que já se foi. Eles não podem alcançar de Deus um milagre para nós. Não é isto que normalmente a igreja pede para a beatificação e a canonização de um servo ou de uma serva de Deus. Há uma perfeita comunhão entre o céu e a terra. Só que não se dá um intercâmbio pessoal. Eu posso conversar com minha mãe já falecida? Posso. Mas como? Telefonando-lhe diretamente? Não, jamais. Embora haja gente que faça isso, né?
Sim, claro. Haja gente que faça Claro. isto, sobretudo no âmbito espírita. Que cobra por isso, inclusive. Eu posso falar com a minha mãe? Posso. Em Cristo. Na Eucaristia, eu falo. Quantas vezes eu paro um pouquinho ali, antes da consumação, antes da comunhão, e penso naqueles que me são caros. No memento dos mortos, por exemplo. Penso naqueles que me são caros. E peço a Cristo, ali presente no seu sacrifício, que transmita aos meus mortos queridos o meu apreço, o meu amor, as minhas saudades e a esperança que eu tenho em reencontrá-los. E peço ao Cristo que os purifique, se não estão ainda purificados, para que imediatamente possam tomar parte com os eleitos na glória. É uma comunhão? É. E para mim que tenho fé, o Cristo é o transmissor de tudo aquilo que eu gostaria de dizer a eles. Só que eu digo a Cristo e tenho confiança que Cristo diz a eles. Eles me respondem em Cristo, através de Cristo. Me respondem da mesma maneira como Deus me responde. Deus me responde como? Não sei. Para mim, pensamento. Deus me responde de mil maneiras diferentes. Normalmente, Deus está ausente. Deus não fala. E os nossos mortos imitam o silêncio de Deus. Falam através de Deus e com Deus da maneira que Deus quer. Através de um amigo, através de uma leitura, Sim. Através deste programa, através de um acontecimento. Deus está sempre em comunhão. Através da Sagrada Escritura, através da oração, Deus está sempre conosco. Nós vamos ter que encerrar o programa, mas eu acredito que fui claro neste aspecto aqui. Muito obrigado. Até o próximo domingo. Boa semana a todos.